Fala pessoal, eu sou o Fefim, eu sou um sicário aqui do Brotor e eu vim aqui pela falta de conteúdo na internet, por alguns pedidos que eu venho recebendo e por vontade também de ajudar toda a comunidade dos sicários, mostrar um pouco da build do Crítico de Adagas, que é uma build que vem sendo muito utilizada hoje em dia por vários sicários e vejo muita gente querendo fazer. E eu vim fazer um guia atualizado agora em janeiro de 2018. Vejo que os guias estão muito defasados por aí, com equipamentos antigos. E eu vim falar um pouco mais para vocês de algumas é, características da build, equipamentos atuais e algumas questões que a gente pode tratar de 2018 para frente. Primeiramente, eu fiz esse script aqui falando dos prós e contras e a gente vai seguir por essa linha. Então, começando, quais são os pontos positivos dessa build, né? Os pontos positivos da build do DD Crit, né, que é o crítico de adagas, na minha visão, sendo bem direto, primeiramente o fato de você conseguir números muito grandes de dano contra determinados MVPs, porque aqui como a gente usa duas adagas, a gente pode ter uma combinação de até 8 cartas nas suas mãos e podemos fazer uso do Rondel também, para quem não tem carta memória de Thanatos aí, né? Então, a gente consegue fazer essa combinação, criar uma percentagem de dano num determinado boss muito alta, que vai fazer nosso dano subir muito mediante a essas combinações. O outro ponto positivo é que o nosso crítico, ele ignora a esquiva do alvo, entendeu? É, Caso você acerte seu crítico, você não vai dar miss. Entendeu? Então, MVPs que tem uma alta esquiva, MVPs que tem habilidade de aumentar a agilidade, eles não vão ser problema para você usando essa build. É, Acho que esses são os pontos mais importantes para se retratar o porquê você deveria fazer essa build. E agora o porquê você não deveria fazer essa build, né? Os contras disso. Primeiramente, é uma build muito cara, é uma build extremamente cara. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, mas eu estou fazendo uso de 15 armas aqui. 15 armas e eu não estou nem contando todos os elementos ainda. Eu estou fazendo só as armas que eu tenho, que são essas 15 aqui do meu inventário. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. É, O lado negativo também é que, como a gente usa pouquíssima destreza, nossa precisão é baixa, a gente não consegue ter um desempenho muito bom com a Catar quando a gente vai querer usar, por exemplo, uma lâmina de lock para limpar uma mob. Tem vezes que a gente dá miss, tem vezes que a gente não consegue acertar, entendeu? E alvos que sejam em área, alvos que não sejam únicos, ou seja, um MVP isolado, acabam às vezes se tornando um problema para a gente, devido à falta de uma habilidade em área efetiva que consiga limpar a nossa mob, que consiga resolver esse tipo de problema. Então você vai se encontrar nessa build muitas vezes tendo que bater num boss que vai estar com a mob dele, você vai ter que tancar essa mob. Por mais que você tenha o auxílio da habilidade do Passos da Ilusão, que vai aumentar um pouco a sua esquiva e vai fazer você receber menos dano devido à precisão baixa da mob e tudo mais, ainda assim é uma questão meio complicada pra gente. Eu venho tomando dano de mob e é complicado sim, mas acho que esses são os piores pontos, né? E vamos seguir aqui. Habilidades. Vamos lá. Primeiramente, uma coisa muito importante para se ressaltar é que nessa build, no momento, no Thor, Bro em geral, foda-se, a gente não vai poder botar pontos em ataque duplo. Recentemente chegou no Nova Rua aí uma atualização onde o ataque duplo e o crítico funcionam. O que acontece aqui ainda é que quando você dá um ataque duplo com sucesso, o seu crítico é ignorado, ou seja, você não vai critar. E aí toda a porcentagem de dano crítico que você tem não vai ser aplicada, ou seja, vai reduzir totalmente o seu DPS. Então, para evitar esse problema, a gente não vai botar pontos em ataque duplo.
E aí o que acontece é que se torna muito importante e fundamental nessa build você virar algoz com o job no máximo em 42. Porque caso você bote pontos a mais a partir desse momento, você vai ser obrigado a botar pontos em ataque duplo. Futuramente, caso alguma atualização venha no Bro e a gente consiga o ataque duplo junto com o crítico, não vai ser um problema para você. A árvore dos sicários é bem restrita. Nessa build tem só algumas habilidades que são importantes. Eu vou dizer quais são e o motivo delas. O resto é totalmente é, do seu gosto, entendeu? Você faz o que você achar mais confortável para sua build. E dito isso, eu vou falar agora as habilidades essenciais, né? Que é primeiramente a pesquisa de toxinas. Por que que a pesquisa de toxinas é essencial? Vamos achar ela aqui. Pesquisa de toxinas. A gente vai conseguir ver aqui, através da habilidade, que ela vai manter o nosso veneno mortal por um tempo muito elevado. A cada level que a gente consegue nela, a gente consegue mais 3 segundos de veneno mortal. Ou seja, no level 10 a gente consegue mais meio minuto de veneno mortal. Por que que isso é bom? Isso é fundamental, porque quando a gente às vezes está numa batalha contra um boss muito forte, a gente acaba, quando ele tem muito HP, né, a gente acaba perdendo o encanto de veneno devido ao tempo, né? A gente tá batendo lá há muito tempo e o veneno sai, ou seja, às vezes você tem que se afastar do boss para poder encantar com o veneno de novo. E além do gasto, né, você acaba economizando o dinheiro dos seus venenos. E é muito efetivo. Você consegue limpar mobs e depois já partir pro boss, fazer muita coisa, entendeu? O up é mais rápido, tudo é bom. Então essa habilidade você tem que ter no 10, é um fundamento, é essencial para você poder ter um aproveitamento legal do seu Sicário. É, O Passos da Ilusão agora. O Passos da Ilusão é uma habilidade que agora tá no meu cooldown, né? Mas ele concede uma esquiva alta pra gente. Opa, aqui. Ele concede uma alta esquiva pra gente. E além disso, ele também tem chance de ignorar ataques mágicos no level 5 em 50%. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E é muito efetivo porque quando você vai pra cima de uma mob, você vai de passos da ilusão. E isso vai ajudar muita gente naquela questão dos mobs baterem na gente enquanto a gente está tentando fazer o boss. Entendeu? É, Vai ser uma grande utilidade pra gente nesse tipo de situação. E a próxima habilidade que eu vou falar vai ser a Garra Sombria, que ao meu ver é uma habilidade excepcional. É uma habilidade que quando você utiliza, ela é de alvo único. Você consegue fazer uma marca no seu oponente, independente se você acerta ou não a habilidade. Se a sua habilidade der miss, não tem problema, o seu alvo vai pegar a marca. Uma marca vermelha onde cada dano que ele for tomando durante 5 segundos, que é tempo para porra, ele vai tomar o dano que ele seria causado vezes 2,5. Ou seja, você vai mais do que dobrar o seu dano num alvo por 5 segundos. É muito forte. Outra habilidade é a ocultação, né? A ocultação é muito legal para você fazer algumas instâncias, para você isolar algum boss de alguma situação. Por exemplo, você vai fazer um bispo decadente, você quer isolar o bispo para você poder dar garra nele. Aí você vai de ocultação para cima dele, pega só o agro dele, volta e a mob vai estar ali, a menos que ele invoque ela de novo. E é bem eficaz para você poder passar, por exemplo, por OGH, usar closes de OGH é muito legal, ajuda bastante. Outra habilidade importante para a gente ter é o potencializar veneno, level máximo. Ela reduz a resistência de veneno do nosso alvo, né, em 50%. Por que que isso é bom? No jogo tem alguns elementos, algumas propriedades, né? Por exemplo, a Neutro 3, onde você vai se deparar com esse cenário, em que todos os elementos, exceto o fantasma que você for utilizar para bater no seu alvo, vão dar o mesmo dano, 100%. Porém, se você utilizar o veneno que vai dar o mesmo dano que todos,
e aplicar o potencializar veneno no seu alvo, ele vai tomar um dano adicional de 50%, o que vai fazer você ter preferência do veneno sobre os outros elementos. Então por isso é muito legal você ter o potencializar veneno no máximo. É, Agora tem a lâmina de Loki, né? Que é uma habilidade muito importante para você upar, uma habilidade muito legal para você limpar as mobs, né, de algum boss que você vai enfrentar. E devido também à baixa precisão, ela não vai ser tão efetiva, também porque a gente, como não tem ataque duplo, a gente não tem a perícia em catar avançada, que vai aumentar o nosso dano em 20%, mas mesmo assim continua sendo uma habilidade muito legal para você limpar algumas mobs de algumas instâncias, tipo de OGH, que os bichos não têm uma esquiva tão alta assim, né? Então você consegue limpar legal ali, não tem problema. E é uma habilidade que você tem que ter. Os atributos, né? Vamos lá. Geralmente os atributos a gente vai fazer em volta de algum item, né? No meu caso eu fiz aqui em volta das marcas de Komodo, que eu acho atualmente ser o melhor item do momento para esse tipo de build. Melhor que o do Diadema de Serafim, inclusive. É... E muitas pessoas vêm questionando a chegada do Mob Scarf aí, que é o equipamento que vai equipar embaixo, combando com óculos escuros aqui. Eu fiz os cálculos e aqui a gente pode ver que o combo de Komodo é bem superior. A gente vai conseguir ver aqui, ó, que dentro dessa build, desses atributos, o Mob Scarf vai dar pra gente exatamente o que está escrito aqui. 5% de HP máximo, taxa de crítico mais 5, velocidade de ataque mais 5%, 10% de dano crítico, e os atributos que a gente consegue ver. Se você puder pausar, você vai conseguir ver isso com uma melhor precisão. Enfim, o combo de Komodo vai dar um maior dano pra gente, vai aumentar mais ainda a nossa velocidade de ataque, vai dar pra gente uma resistência a personagens, seja em cenário de PVP, cenário de guerra. Além disso, a gente vai conseguir uma resistência maior ainda a certas habilidades como a Tempestade de Flechas e o Portões do Inferno. Um pouquinho de ataque base. E nós vamos tomar críticos de monstros. E nosso dano vai ser espalhado em 3 por 3 células. Na minha opinião, torna o uso muito superior aos demais equipamentos de meio. E eu fiz a minha build em volta desse item, juntamente com o item novo aí que saiu, que é a proteção do gigante, que quando você tem 120 de força, ela te dá mais 50 de ataque e um pouco mais de HP e SP. Acho muito interessante, né? Visto que a gente quer sempre nessa build aumentar o nosso dano. Como eu estou fazendo aqui o uso das botas temporais, né? Que me dá 30% de dano crítico quando eu tenho 120 de sorte ou mais, e as marcas de Komodo, que também aumentam atributos e status nossos quando eu tenho 120 de sorte ou mais. Eu botei 120 de sorte, tanto para poder aumentar meu crítico base também. Botei 100 de VIT para poder criar uma resistência, aumentar minha porcentagem de HP e minha defesa. Botei 90 de Age pela nossa velocidade de ataque, que é fundamental. É... No caso aqui você pode trocar, você pode botar 90 de VIT e 10 de Age, isso vai te ajudar a economizar um pouco com a questão dos consumíveis, vai diminuir um pouco o seu HP, mas não vai ter problema. É... E aqui a questão do 120 de força vai poder, caso você queira usar um diadema de Serafim, poder ser transferido aqui para pontos em inteligência. Caso você não use nenhum desses itens que oferece algum atributo, que você esteja fazendo uma build de começo, eu faria a sugestão de você pensar em fazer a build é, já de acordo com um desses itens para você ir comprando aos poucos. Caso você não queira, caso você prefira fazer uma coisa mais barata e queira jogar mesmo assim, eu aconselho você seguir um padrão parecido com o que eu estou mostrando para vocês aqui. Não vai ter como fugir muito desse tipo de build, para você ter um bom desempenho aqui na build do crítico de adagas. Equipamentos. É, Vamos começar pela carta Drake. A carta Drake é a carta principal dessa construção. Como vocês podem ver aqui, o efeito da carta Drake, ela anula a penalidade de tamanho das armas, né? O que que significa isso?
Cada arma no jogo toma um tipo de penalidade mediante algum tamanho. Vou mostrar pra vocês aqui. E as adagas, que é o interessante, né? Tem uma redução de 50% no dano. Então, a gente vai usar a carta Drake para anular essa penalidade e não tomar esse prejuízo de 50% na nossa face. Devido a isso, é a carta essencial da build. Sem essa carta na build, as coisas podem se complicar um pouco, mesmo que você faça uso do Lakma, que é essa adaga daqui. O que acontece no Lakma é que a gente pode ver que o ataque dela já é um pouco inferior a, por exemplo, a ataque de uma faca do Frutos do Mar. Ela só tem um slot e para ela realmente ter o efeito da carta Drake, a gente tem que ter ela obrigatoriamente pelo menos no refino mais 12. Ou seja, a gente vai ter que refinar uma arma para o mais 12 para no final das contas ela não ter um ataque tão elevado, mesmo que isso aqui seja aumentado. Ela vai estar com 165 de ataque, se eu não me engano. Ainda vai ser inferior à faca de frutos do mar refinada. E ela vai ter só um slot. E eu acho que não é a melhor opção. E você pode fazer uso dela se você tiver ela no mais 12, mas na minha opinião não é legal. Enfim, dito isso da penalidade, você tem que usar a carta Drake para ter um bom dano. A gente vai falar sobre o uso do Rondel e o ataque da mão esquerda. Vamos lá. É, Atualmente eu tenho duas armas aqui com a carta Drake, né? Uma faca de frutos e um Rondel. Geralmente a gente vai utilizar mais a faca de frutos, né? E alguma arma na mão esquerda com as cartas de propriedade, de tamanho e de elemento que a gente está enfrentando, né, do outro lado. Vamos lá. Por quê? Primeiramente, a gente vai usar a faca de frutos pelo auto-ataque que ela tem, combinado com o maior número de slots que a gente pode encontrar numa arma com esse tipo de ataque desse nível, né? Acaba se tornando a melhor opção possível até o momento. É, Essa arma a gente vai utilizar em alguns MVPs que não tem uma alta defesa, ou tem uma defesa mais ou menos por volta de 300 para baixo. E são muitos MVPs que tem esse tipo de defesa, eu garanto pra vocês. A maioria dos MVPs são assim. E na outra arma a gente vai usar uma arma com 4 cartas, né? Como eu havia dito pra vocês. E nota-se que nessa arma, nessa mão, né? No caso na mão esquerda, o refino não tem importância. O refino dessa segunda mão não influencia no dano que você vai causar. Eu trouxe aqui para vocês verem esse teste que o GM Jalop me enviou no ticket que eu mandei, onde ele está equipado com uma lâmina turca. Você vê aqui, ó, esse aqui é o ataque base, né? É o ataque que é influenciado pela destreza, pela força e pela sorte. E esse aqui é o ataque da arma que ele está utilizando. Então ele está com uma arma que vai dar para ele 115 de ataque. Quando ele equipa a segunda arma, ele tem 230 e o dano que ele causa na barricada é o mesmo na primeira mão. Nas habilidades, a gente pode ver que mesmo equipando uma arma ou duas armas, o dano continua igual, não muda. Isso também é independente do refino. A gente pode ver aqui, ó, que ele está usando uma arma mais 12 na outra mão e o dano continua a mesma coisa. A única forma disso mudar vai ser se a gente passar o refino para a mão direita, que é a mão que vai contabilizar o dano das nossas habilidades e do nosso maior dano, que é o proveniente dessa mão. Dito isso, a gente pode perceber que as nossas armas de mão esquerda não precisam ter refino, visto que a única coisa que conta dessas armas é o efeito delas, da descrição, e as cartas que vão dar nossos bônus que vão estar equipadas nela. Quando a gente vai usar o Rondel?
e quando a gente não vai usar um rondel. Eu particularmente gosto de usar um rondel quando o meu alvo tem uma defesa maior do que, por exemplo, 400. Seja uma Valkyria, seja um Bio 4, um Beelzebub. É... Aí o uso do rondel vai ser realmente melhor. E aí eu pus a carta Drake aqui, porque a gente vai, como vai aumentar o nosso ataque devido à defesa do nosso alvo. Deixa eu botar na mão direita, que é a nossa mão de ataque. E na nossa mão esquerda a gente vai usar as carteadas, né? Que são as cartas de propriedade, e logo mais eu vou falar isso pra vocês. Bom, fora isso, eu utilizo as botas temporais de sorte, né? Com o encantamento da Força mais 200, que é muito legal quando você está sendo juntado por mobs, assim, ela ativa bem fácil. E um anti-atraso 4, né, que vai me dar mais uma velocidade de ataquezinha para poder fechar o 9-3 legal. Essa bota vai me dar mais 30% de dano crítico quando eu tenho 120 de sorte, que torna ela a melhor opção para mim no momento. Também estou fazendo uso aqui das asas de arcanjo caído. É uma asa muito legal porque além dos atributos todos que ela dá aqui, quando você tem esses atributos bases, ela com os encantamentos, com as pedras de crítico, vão dar pra gente um dano crítico acentuado e uma taxa de crítico mais elevada, que é muito interessante para esse tipo de construção. É... E pra mim é um dos melhores itens que tem no momento. Com a vinda das cartas de Eclesia, aqui a gente vai poder usar uma carta Petal, que vai aumentar muito nosso dano crítico também. Pra quem não conhece ainda, vou mostrar pra vocês aqui. Ela aumenta nosso dano crítico em 2% para cada 10 pontos de look base que a gente tem. Ou seja, se a gente tem 120 de look, aumenta o nosso dano crítico em 24%. Realmente uma carta muito forte, que vai estar acessível para a gente aí em breve, eu espero. Outras opções para você botar nessa asa é a carta Hydreic, para você ter um pouco mais de resistência. E a carta Donzela Verde também, que você pode usar para você aumentar o seu crítico. Ela aumenta o crítico de acordo com o refino da capa, né? É uma boa opção também. Tem a carta Liotte também, né? Que aumenta um pouco o dano, né? Dá um pouco de força. Mas a melhor escolha é você esperar até a carta Petal vir. Essa é a carta mais influente que vai aumentar significantemente seu dano. Por final, né? Como vocês já viram que eu uso as marcas de comando e carta de comando, já expliquei pra vocês que elas dão um ótimo bônus. O último item aqui que eu vou falar é sobre o capuz de esquilo, né? Que a gente ganhou aí recentemente. Ele dá muita velocidade de ataque pra gente, ele ajuda a gente a chegar no 9-3 bem fácil. E quando ele tá no refino mais 11, que é o que a gente busca, a gente vai ganhar esse efeitozinho aqui, ó, bem forte, que aumenta o nosso dano crítico em 100%. É... Ele tem essa pequena questão de ignorar uma parte da defesa das raças, mas visto que a gente vai estar grande parte do tempo equipado com a faca de frutos e a arma carteada na nossa mão esquerda, isso não vai ser de nenhum problema. É, Além do mais, ela adiciona também nosso dano crítico aqui. Por hora, eu não vejo muito motivo para a gente inserir uma carta ou alguma essência aqui, visto que nada aumentaria legal assim significantemente o nosso dano, a nossa resistência em função desse tipo de carta. Acho que seria legal esperar para ver o que acontece, até para você poder não desvalorizar um item que é tão caro, né? O capuz de esquilo mais 11 aí você deve estar achando por 1.5B, por volta disso. Então é um item bem caro e é legal você não desvalorizar caso você queira vender ou coisa do tipo. E eu separei também, visto que esses itens custam um alto valor de cacais. Alguns itens que vão te possibilitar fazer essa build não tão bem quanto esses itens que eu estou mostrando para vocês. Que são os itens daqui, ó. O balão de desligue natalino, né? Que ele vai te dar mais um de velocidade de ataque. Bem legal.
O chifre do búfalo, que vai combar com o chifre de bisão, que vai aumentar a sua velocidade de ataque em 2, caso você esteja equipando os dois. E vão ter slots para você equipar cartas como Barão Coruja, carta até Kobold, se você quiser aumentar o seu dano crítico, sua taxa de crítico, né? Trouxe também a máscara esquisita, que é um equipamento para o meio, caso você não tenha acesso ao diadema de Serafim, às marcas de Komodo. Ela vai aumentar um pouco seus atributos gerais, vai te dar 2 em tudo. Vai aumentar um pouco sua Lux, sua Age. Trouxe também a mochila da aventura, que pode ser um pouco mais de velocidade de ataque aqui. Vai te dar um pouco de dano crítico também. É o famoso faz tudo, né? E é bem legal para essa construção. Também tem orelhas felinas, que vai fazer o combo lá com o rabo de gato preto, né? Vai te aumentar um pouco a sua taxa de crítico, vai te dar um pouquinho de esquiva, vai ser legal para você usar. E as orelhas vermelhas de Fieira, que eu também vi, eu gostei. No Refino mais 9 ela aumenta sua velocidade de ataque. E ela dá um pouquinho de força, que vai ajudar no seu ataque, vai te dar um pouquinho mais de HP. Tem esse bônusinho da resistência do fogo, não é tão importante, mas é um bom item também, caso você não tenha condições no momento de ter esse tipo de equipamento que eu estou mostrando para vocês. Você vai poder fazer isso tranquilamente, não tem problema. É, Agora, alguns consumíveis, né? A gente pode ver aqui que eu não estou com 193 de velocidade de ataque. Também não estou com meus buffs bifs aqui na barra. E para poder atingir isso, a gente vai usar alguns consumíveis, né? Caso você não tenha nada, tem uma série de consumíveis que você pode usar para você poder aumentar sua velocidade de ataque, que é muito importante. Ainda assim como o seu crítico, que é muito importante contra várias lutas MVPs. O seu crítico eu aconselho a deixar pelo menos acima de 110, assim, para você não ter tanto problema e não critar. E a sua velocidade de ataque tem que estar sempre 193. Alguns consumíveis importantes são o doce açucarado, né? Que ele aumenta a velocidade de ataque em 25%, ou seja, um quarto da velocidade de ataque. É muito legal. Além disso, a famosa bala de Guaraná, né? Que vai te dar aumentar a agilidade level 5. Tem também o acarajé, que é muito legal. Apesar de ser um pouquinho caro, ele dá mais 10% de velocidade de ataque e dura 20 minutos. E a poção do despertar, né? Que é essencial. Eu não tô com nenhuma aqui no meu inventário para mostrar para vocês, mas acho que todo mundo já conhece. O cozido de Drozera, que é o nosso mais 20 de age. Com o uso desses consumíveis e o suco solar enriquecido também, não posso esquecer dele. Com o uso desses consumíveis você pega facilmente a velocidade 193, sem problema, sem mistério. De buffs de crítico você pode pegar o macarrão com petite, né? Mais 20 de sorte. Sobremesa de Noel, que vai te dar mais 7 de crítico. O sanduíche de deserto de Aruna Feltz, que te dá mais 7 de crítico por 10 minutos. Você pode usar também os abrasivos, que é um item muito forte, que vai aumentar em 30 a sua taxa de crítico. Apesar de ser só por 5 minutos, é um item muito bom. Vai deixar o seu crítico nas alturas e é bem legal para você fazer alguns mobs aí, alguns boss que são mais fortes, etc. Sempre manter o seu crítico constante, hitando e alto. É... Como lutar contra MVPs agora, o tópico que eu deixei por último. Acho que esse é um dos tópicos mais importantes da aula do guia. Acho que isso é o que diferencia um bom sicário de um sicário mediano, de um sicário ruim. É uma classe complicada, onde você primeiro tem que estudar o monstro que você vai encontrar antes de você tentar solar ele. O que acontece é o seguinte, a gente trabalha com propriedades aqui. A gente trabalha com propriedades, defesa, consumíveis,
pergaminhos que vão alterar nossas propriedades também. Isso tudo influencia. Vamos dar um exemplo. Vamos botar um exemplo que eu fiz recentemente, que é o exemplo da Valkyria, um dos MVPs mais trabalhosos aí que a gente pode encontrar nesses mapinhas. A gente tem que olhar para a Valkyria e ver o que que a gente está enfrentando. A gente está enfrentando uma raça anjo de propriedade sagrado 4, de tamanho grande, que vai tomar o dobro de dano para sombrio, que tem uma defesa de 588. Visto isso, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar utilizar um rondel na mão direita, visto que é um MVP que tem uma alta defesa. Isso aqui na nossa mão direita. E uma arma na nossa mão esquerda, feita especificamente para o boss que a gente vai enfrentar. No caso, eu estava utilizando essa arma daqui, especificamente para Valkyria, porque a Valkyria é da propriedade sagrada, então o arco esqueleto aqui adiciona 20% de dano em sagrado. Uma carta Butuijo, que aumenta o nosso dano em anjos, em 20%. E duas cartas de Minoros, que aumentam o dano em 15% quando o tamanho dele é grande. Feito isso, a gente tem aqui o nosso set feito para matar a Valkyria. Aí a gente vai partir para a propriedade, né? A Valkyria, como é sagrada, a gente viu que ela toma dano de sombrio. Vamos fazer uso da água amaldiçoada, que vai tornar a nossa arma sombria por 180 segundos. Certo? Isso vai fazer com que a gente duplique o nosso dano no alvo, fazendo assim uma coisa essencial para esse MVP. É legal a gente ver também que alguns MVPs soltam algumas habilidades que a gente tem que estar preparado para poder lidar, né? No caso da Valkyria que a gente está trabalhando, eu sei que ela tem uma luz divina muito forte. E a luz divina é da propriedade sagrada. Então, para eu reduzir o dano dessa luz divina dela, eu vou me utilizar do pergaminho de armadura sagrada, que vai encantar a minha armadura com a propriedade sagrada por meia hora. Vai me dar uma resistência um pouco maior a ela. E vai ser mais fácil de fazer o MVP dessa forma. Vamos utilizar aqui algum outro exemplo. Por exemplo, o Baphomet, caso a gente vai enfrentar um Baphomet. A gente vai ver aqui as propriedades do Baphomet. O Baphomet é um demônio, sombrio 3, grande. Ele toma adicional de dano para sagrado. Agora a gente vai ter que procurar uma arma aqui que ajude a gente para matar esse tipo de bicho. Vamos ver aqui. Achei aqui demônio e grande. A gente pode usar essa arma daqui na nossa arma carteada e manter aqui a nossa faca de frutos, visto que ele não tem uma defesa tão elevada assim, a ponto da gente ter que abrir mão das nossas cartas Cavaleiro do Abismo para equipar o Rondel. A gente pode mudar nossa propriedade para sagrado através de um pergaminho de asperse, né? Ou de um asperse de algum amigo arcebispo seu, sacerdote, enfim. E cada MVP que a gente for tentar lutar na build de crítico de adagas, procurar estudar ele antes e ver qual é a propriedade, qual o tamanho, qual é a defesa. Ver o HP do bicho também deve ser legal para vocês saberem o tempo mais ou menos que ele vai durar na sua mão, o tempo que você vai ter que estar potando. E isso é fundamental para você poder ter um bom desempenho e o maior preparo para você poder enfrentar os MVPs que você quer enfrentar. Quanto ao uso das armas. Mas Fefinha, eu não sei que arma que eu vou usar para matar um bispo, eu não sei que arma que eu vou usar para matar um Beelzebub, para matar uma Valkyria, um Ifrit. A gente vai usar aqui, eu vou mostrar para vocês o cálculo de dano que a gente vai fazer.
Esse aqui é o nosso cálculo de dano. A gente vai somar esses fatores para a gente conseguir chegar na melhor combinação possível. Vamos supor, vamos fazer aqui um exemplo para vocês conseguirem visualizar. Eu vou tirar meu vestido abissal que ele vai influenciar nisso. Mas, vamos supor aqui que eu vou estar enfrentando um demônio grande. Vamos lá. Eu estou usando duas Cavaleiros do Abismo. Cada uma delas me dá 25% de dano em chefes. Então, eu tenho meu ataque de 100%, que vai ser 1, né? No decimal. Mais a porcentagem de dano em boss, 50%, né? Vai dar 1,5. A raça, que é demônio. Eu estou utilizando aqui, na combinação das duas adagas, duas cartas Strophe. Cada uma delas me dá 20%. A gente vai somar esse dano, vai me dar 40% de dano. Chegamos a 1,4 de dano em demônio. E a porcentagem de tamanho, como usamos dois Minouros, cada Minouros dá pra gente 15% de dano em oponente do tamanho de grande. Então a gente vai fazer aqui que vai ser um total de 30%, então 1,3. A gente calcular isso tudo aqui, a gente vai ter o ataque da nossa arma, vezes o dano de boss, vezes o dano da raça, vezes o dano do tamanho. Total de um adicional de 173%, visto que 100% é da nossa arma. E aí a gente tem esse adicional de dano daqui. A monstros demônio, tamanho grande, do tipo chefe. Com base nesse cálculo, você vai fazer todos os seus cálculos para montar suas armas, para enfrentar certos mobs, para você poder ter um alto desempenho em relação aos boss que você vai enfrentar. Pessoal, para não me estender tanto, eu acho que eu já falei o suficiente.